é um tanto curioso, pode soar um tanto peculiar, que a nossa narrativa comece por um dos nossos maiores erros, um dos nossos maiores tropeços na nossa caminhada como nação. E aqui não vai, da minha parte, nenhuma análise, nenhuma apreciação crítica sobre se o sistema monárquico é melhor do que o sistema republicano, sobre se há a necessidade de uma restauração política, nada do ponto de vista da prática institucional e da prática política da forma de governo. Vai aqui uma crítica à maneira como as coisas foram feitas e conduzidas. Porque o que nós tivemos no 15 de novembro de 1889 foi uma indignidade, uma ofensa a um dos maiores patriotas e homens públicos que nós tivemos, que foi o imperador Dom Pedro II, um homem que amava, sem sombra de qualquer dúvida, a sua pátria, a sua nação, que foi escorraçado da maneira mais indigna, inclusive com a oferta de recursos tirados do erário que ele, como digno que era, respeitador da coisa pública que era, recusou, que foi escorraçado na calada da noite, esperando-se que não haveria qualquer reação, foi expulso sem o reconhecimento da importância da sua presença na nossa história. Por que tratar dessa indignidade, tendo esse propósito por móvel, e por que tratar da República? Se nós queremos desvelar essa verdade soterrada e se nós queremos resgatar a sensibilidade patriótica do brasileiro. Por quê? Em primeiro lugar, por uma razão muito simples. Existe no país, como em todo o país, uma continuidade histórica e social, e essa continuidade não pode ser resetada. Se nós quisermos conversar com a nossa história, exalando a grandeza que ela tem, e como nós dissemos, vem sendo soterrada, não dá para nós apertarmos um botão, voltarmos para 1888 e fingirmos que nada aconteceu. No nosso período histórico como nação soberana, como nação independente, nós tivemos 127 anos, se não me falham os cálculos, de república. O maior período é o período republicano. O período monárquico é apenas aquele período do século XIX. Então, houve uma continuidade, nós estamos aqui falando, frise-se, nação soberana. A América Portuguesa são 3 séculos em que o Brasil pertencia à mesma família nacional com a coroa portuguesa. Mas, como nação independente, o maior período é o republicano, com todos os seus acidentes, todas as suas intempéries, todas as suas investidas contra a lei, contra o império da lei, contra a constitucionalidade estabelecida. Com tudo isso, é o maior período, a maior fase da nossa história. E é a fase que nós estamos agora. Goste ou não, estamos no que se chama, ao menos, de uma república. Então, para 2017, conversar com 1822, com 1888, com 1889, tem que passar por 1889 até 2017. Em segundo lugar, porque muitas características da nossa identidade, sobretudo do ponto de vista da cultura popular, também se processam e se elaboram no período republicano. E é importante deixar claro, sem nenhum pendor falsamente elitista, hipocritamente elitista, que não se trata nesse esforço de jogar no lixo a nossa cultura popular. E aí, só para deixar claro o que eu quero dizer com isso, muitas vezes quando se discute o senso de identidade nacional do brasileiro, se fala, nós somos o país do futebol. Né? Isso é ruim e nós não podemos ser isso. Não se trata aqui de dizer que não podemos ser isso. Qualquer nação se orgulha do seu sucesso esportivo. E não há nada de mal, nada de errado em a sociedade brasileira se mobilizar quase que numa cerimônia, num festival público, nas épocas, por exemplo, de Copa do Mundo, para torcer pela sua seleção. Isso não é problema. Não é problema que o povo gaúcho se intere das suas tradições populares, das suas festividades populares. Não é problema que os baianos se interem das suas danças, ou que haja o Festival de Parintins, ou o samba no Rio de Janeiro. Isso não é problema. O problema é ser só isso. O problema é que a grandeza de fato histórica e pátria que nós temos fique obscurecida e o país seja só isso, que é muito, que reflete a nossa pluralidade de formação étnica e cultural, mas não é tudo. E não basta para que haja um senso de pertença, de identitário do ponto de vista nacional. Então, e também, terceiro motivo para terminar essa introdução, essa digressão, também porque apesar desses tropeços, apesar dessas intempéries, nós tivemos os nossos grandes homens públicos também no período republicano. Nós tivemos os nossos grandes patriotas, nossos grandes guerreiros também no período republicano.
queremos nós, dentro das nossas possibilidades, fazer o melhor que nós pudermos, vivendo aqui e agora, no período republicano. Então, é importante nessa conversa que nós passemos por esse trajeto. Mas isso tudo não invalida o fato de que ele começa com um engano. E como é que esse engano se processa? Essa história começa no declínio do Império. A gente poderia, sobretudo com base na obra de Oliveira Viana, no seu livro O Ocaso do Império, a grande referência que eu tenho a respeito desse tema, a gente poderia evocar alguns motivos, algumas causas que impulsionam a decadência ou o declínio da monarquia do Império Brasileiro. A gente poderia evocar alguns um tanto reconhecidos pelo que a nossa população conhece, que é muito pouco da nossa história, em geral, outros nem tão evocados, mas tão importantes quanto. Um desses motivos, esse talvez alardeado aos quatro ventos, é a abolição da escravatura, no gabinete de João Alfredo, com a Lei Áurea, sobretudo porque se deu sem pagamento de indenização. Isso enfureceu uma certa ala relevante da nossa elite da época, não queria de maneira nenhuma aceitar isso. O segundo motivo que a gente poderia citar, óbvio, nós tivemos a questão religiosa, que gerou uma brecha, um desentendimento entre a instituição monárquica e a Igreja Católica, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Nós temos o desprestígio dos herdeiros da coroa. Dom Pedro II, um tanto envelhecido, enfraquecido, não demonstra tanta disposição de defender a instituição monárquica nesse período final da sua vida, né? Não só como imperador, mas da sua vida mesmo, porque falece pouco depois da sua queda, da sua derrubada pelo golpe. Mas não há também uma identificação, um esforço por uma identificação, por exemplo, do Conde d'Eu com a sociedade brasileira da época, por melhores que fossem as intenções do Conde d'Eu para o Brasil, mas era antipático aos olhos daquela elite. Os filhos da princesa Isabel também, a própria princesa Isabel enfrentava um certo desagrado da parte da elite da época. Uma terceira razão para esse declínio, para esse colapso, está nas limitações do próprio sistema monárquico da época, que precisava da intervenção constante do poder moderador de Dom Pedro II para evitar que a máquina política, nós vamos lembrar aqui que era um país sem uma densidade de sociedade civil, não é? Então aquela elite agrária, cafeicultora, era majoritária, era de amplo domínio sobre os rumos do país, chocando-se às vezes com uma certa classe política da burocracia do país, que tinha ideias até mais vastas, mais amplas do que as ideias dessa elite cafeicultora, mas era aquilo que era a sociedade civil influenciando diretamente na política, era aquilo. Então, era preciso que Dom Pedro II interviesse na política, dissolvendo Câmara ou Gabinete, como poder moderador tem a prerrogativa de fazer, para evitar que a máquina política, a máquina burocrática do país ficasse integralmente nas mãos de um grupo ou de um único partido. Só que, principalmente em 1868, quando isso chega ao auge, acontece a queda do gabinete de Zacarias de Góes e Vasconcelos, que foi uma figura que tentou, articulando as figuras políticas da época que estavam descontentes com anos de hegemonia do Partido Saquarema, do Partido Conservador, tentou promover o que seria uma réplica do gabinete de conciliação do Marquês do Paraná, uma aliança de forças políticas distintas, mais para o lado liberal, que discordavam daquela hegemonia e queriam confrontar aquela hegemonia. Ficou conhecido como a Liga Progressista. Ele chega ao poder, no entanto, por um motivo que alguns diriam frívolo. O imperador tinha a prerrogativa de, numa lista tríplice dos mais votados, escolher os senadores. Sales Torres Homem era o candidato que interessava a Zacarias de Góes e o imperador não acolhe o nome de Sales Torres Homem. Zacarias de Góes, por isso, se retira. Acaba, tchau, vou embora. Só que, na hora de escolher o substituto, Dom Pedro II indica um Saquarema de novo, Visconde de Itaboraí, o que gera uma reação irritadiça naquela elite luzia, naquela elite progressista, da Liga Progressista, a ponto de massacrar o imperador, porque a gente tem que lembrar que havia liberdade de imprensa ampla no Império, que não se repete na República, né? Lamentavelmente. E a imprensa metendo malho em Dom Pedro II, o absolutista, o monarca
soberano absoluto que vem interferir na vida política, que vem se incompatibilizar, né, com a opinião pública, que seria a opinião do parlamento, né? E aquilo ali é uma evidência das limitações daquele sistema, que demandavam isso, mas é também um momento auge que provoca a erupção dessa irritação desse pessoal com aquele sistema. O último motivo que a gente não pode deixar de mencionar, e que é daqueles negligenciados, daqueles menos lembrados, mas é fundamental, nós estamos falando de um golpe militar por uma razão. Porque naquele processo houve a questão militar. Uma certa ala das Forças Armadas, do Exército, se sentia desprestigiada, principalmente após a Guerra do Paraguai. Os civis que formaram o Partido Republicano, Convenção de Itu, se eu não me engano, 1870, mas sozinhos não fariam muita coisa. A quantidade de jornais republicanos que havia, reduzidíssima, para que aquilo pudesse ser chamado de algo de impacto na opinião pública relevante. Havia um cansaço com a monarquia, mas isso não significava fé na república, né? Então, o componente militar é muito importante. Militares que, insatisfeitos com a situação das Forças Armadas no Império, irritados então com o regime, com o sistema, flertavam com soluções de força. E é esse o caldo que vai entornar na proclamação da República, no golpe de 15 de novembro. Na verdade, acreditava-se ao começo que se estava derrubando um gabinete, tão somente, o gabinete Visconde de Ouro Preto, que foi um presidente do Conselho de Ministros que adotou uma linha um tanto ousada de confronto com a questão militar, em vez de tentar contemporizar as coisas, ele foi para cima, e isso gerou o problema definitivo para ele, né? Diria eu, gerou um problema, mas na verdade um problema definitivo, porque ele foi deposto, acabou o governo dele. Só que, e aí tem as intrigas pessoais, o pessoal do golpe soprou ali no ouvidinho do Deodoro da Fonseca, um marechal que estava ali no centro da turbulência, que Dom Pedro II colocaria no lugar Gaspar Silveira Martins, desafeto dele no Sul. Já vou falar mais de Gaspar Silveira Martins mais à frente. E aí, pronto. Então, não adianta tirar só o Ouro Preto. Vamos acabar com a monarquia, vamos acabar com o Império. Pá, acabou o Império. Exílio da família imperial. O que vai botar no lugar? Então, gostou do vídeo? Antes de fechar, só ouça um recado rápido que eu tenho para você. Aqui em algum dos meus lados tem uma playlist e o botão para você se inscrever no canal. Essa playlist tem os outros trechos da plataforma de membros que nós separamos para você. Então não deixe de assistir o conteúdo e caso você queira se aprofundar, queira assistir essas entrevistas completas, faça sua assinatura e apoie o Brasil Paralelo. Lembrando, a meta é 1 milhão de inscritos até o final do ano. Então faça sua inscrição, compartilhe esse vídeo e vamos alcançá-la juntos. Não esqueça de curtir e, caso tenha gostado realmente desse vídeo, faça um comentário. Faça um comentário porque isso é muito importante para a gente entender o tipo de conteúdo que vocês gostam e para que a gente consiga selecionar novos trechos para colocar aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima!